Olá, alunos! Hoje eu vim gravar para vocês a correção dos exercícios da aula passada, tá? Então, na aula passada, eu passei para vocês uma atividade sobre cultura africana na formação do território brasileiro. Então, vocês podem observar aqui, né? A habilidade era a habilidade 18 do Centro de Mídias de São Paulo. A gente viu na aula anterior a influência indígena, agora a gente viu a influência africana, tá? Passei um texto para vocês que fala sobre a influência negra na cultura brasileira, como eles foram trazidos para o Brasil. Falei do samba, da capoeira, falei também do coco de roda, do jongo, do lundu, que também são tipos de dança. Na religião, falei do candomblé, falei com vocês da Umbanda. Na linguagem, falei de palavras, né? Que a gente usa, que é do linguajar africano. Falei da culinária, que a gente incorporou muita coisa. Falei de culturas, e aí tinha uma conclusão também. Esse texto aqui é do Wilson Moutinho, é um texto muito interessante sobre cultura africana. E aí eu questionei lá para vocês, a cultura africana tem uma importância muito grande na formação cultural do Brasil, afirmei. Mas ela tem a devida valorização? E aí, quando a gente pensa na cultura africana e no Brasil, a gente sabe que nós não damos a devida valorização na cultura africana, né? Nós temos até um certo preconceito em relação à cultura africana. Quando a gente fala da religião africana, do candomblé, quando a gente fala da Umbanda, ela é vista, né, ainda hoje de maneira pejorativa, apesar de ser uma coisa que é muito rica, é da nossa cultura, né? Quando a gente fala da capoeira, do samba, muitas vezes ainda existe um preconceito em cima desse tipo de manifestação cultural, que mostra o preconceito que a gente tem sobre as coisas que são afrodescendentes desde a época da escravidão. Então, a gente carrega esse preconceito desde a época da escravidão, e esse preconceito ainda existe na nossa sociedade, por isso a gente não valoriza devidamente a influência da cultura africana, né, na formação cultural que a gente tem no Brasil, tá? Aí eu pedi para vocês também citarem, né, exemplos de influência da cultura africana no Brasil. Esses podiam citar o samba, podiam citar comida, né, como doces de amendoim, o uso da pimenta, o uso de temperos, né, a feijoada, essas coisas que são de influência da cultura africana. Algumas palavras, né, a palavra moleque, aqui a gente está falando, né? Tem uma parte que fala aqui, ó, da linguagem, que bum, bum, bundo, as palavras caçula, cachaça, cochilar, marimbondo, quitanda, samba, sunga, tudo vem de línguas faladas por africanos que vieram para o Brasil na época da escravidão, tá? E aí depois eu pedi para vocês citarem um exemplo da cultura africana na sua vida, né? Vocês citaram algumas coisas da vida de vocês, né? E aí pensando na minha vida, né? Eu citaria o samba, né? Samba é uma coisa que eu gosto muito de ouvir, né? Então o samba é uma influência africana, eu escuto samba. Eu citaria ainda as palavras, né, que eu uso bastante, como moleque, marimbondo, palavras que eu uso bastante nesse sentido. E lá na culinária, eu citaria o acarajé, que é uma comida que eu aprecio muito, sempre que eu tenho oportunidade eu como. A pimenta, que é muito presente na comida que eu faço, na culinária, né? E a feijoada também, que eu como bem frequentemente, que é uma coisa também da tradição africana. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo de correção, tá? Qualquer dúvida, me chamem. Não deixem de fazer as atividades. Tenham uma boa semana e até a próxima correção.